E agora a gente vai falar do bastidor do momento, que é esse namoro improbabilíssimo de Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o ex-governador de São Paulo, que foi arquirrival do petista por toda uma vida na política e agora é sondado, sim, a se unir a ele. Vamos detalhar as conversas aqui? Gente, na semana passada, eu contei para vocês que o PSB estava pedindo o apoio do PT em 5 estados. Nomeei os estados Rio de Janeiro, Pernambuco, enfim, todos os locais que estão ali para, então, abrigar a Alckmin. Porque, assim, Alckmin tem um aliado muito forte no PSB. O ex-governador e ex-vice-governador, vice dele, Alckmin, Márcio França. Márcio França está afiliado, sim, no PSB. E é o principal, na verdade, era o único vaso comunicante entre Geraldo Alckmin e o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. O governador Geraldo Alckmin não tinha, digamos assim, grandes afinidades. Na quarta-feira, num restaurante aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin foi jantar com o presidente do PSB, jantou com o governador do PSB, jantou com quadros importantes do PSB para entender qual era a disposição do partido em fazer essa operação. Lembrando, ele está sem ambiente no PSDB, vai sair do partido de qualquer forma, de Eduardo Leite ou de João Dória. Aliás, aliados de Eduardo Leite queriam que Alckmin soltasse hoje ou amanhã uma declaração mais forte, dizendo que Eduardo Leite resgataria a esperança dele no partido para ver se engrenava ali, se entrava ali no bolo das prévias. Falei com a carne da unha de Geraldo Alckmin. Ele disse, não fará. O ex-governador não vai fazer, porque ele vai sair do partido. Então, ele vai votar nas prévias e ele vai sair do partido. Inclusive, a gente já te disse, se der Dória, ele já tem um discurso. Ele considera que Dória traiu a confiança dele em 2018, muito especialmente. De lá para cá, a coisa degringolou de vez. Pois muito bem, o PSB se tornou um possível destino de Geraldo Alckmin. Nesse jantar, o PSB estendeu tapete vermelho. Tapete vermelho. Falam que estão pedindo para fechar com ele? Não. Se tiver a vice, a negociação vai se dar onde ela é importante, em São Paulo. Em São Paulo, o PT tem candidato, Fernando Haddad, e o PSB tem candidato, Márcio França. Os dois se conversam. Se o Alckmin for vice de Lula, sim, pode acontecer. Vai ter de haver um acerto também aqui no estado de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Isso posto, então, Siqueira foi lá, estabeleceu uma série de festas e Alckmin foi abordado por eleitores. Eleitores que diziam, que não gostavam dele, mas que estavam vendo com outros olhos agora que ele havia sinalizado ir para uma frente ampla contra Bolsonaro, e eleitores dele que diziam que não votariam nem amarrados em Lula, mas que se ele fosse, pensavam melhor. Isso fez com que Alckmin chegasse em casa com os olhos brilhando. Ontem ele teve nova rodada de reuniões. Reuniões com pessoas muito próximas, com amigos, aliados de uma vida inteira na política. Aliados que hoje, como ele está sem cargo público, longe do poder, já desde 2018, ele conta nos dedos de uma mão. E com esses aliados, ele confessou, Alckmin está tentado. Por quê? Como é que Geraldo Alckmin disputaria o governo de São Paulo, que é o plano A dele, sempre foi o plano A dele? Disputaria sem o apoio do governo federal, que é Bolsonaro, de quem ele é crítico, sem o apoio de João Dória, de quem ele se tornou desafeto, e sem o apoio da prefeitura, ou seja, porque também é do PSDB, já que ele estaria largando o PSDB. Ele seria candidato ao governo do maior colégio eleitoral do país sem nenhuma das 3 máquinas que movem a política nacional. O governo de São Paulo, a prefeitura de São Paulo e também o governo federal. Não é que ele não teria, ele teria a oposição desses 3 grupos. Esse cenário, mesmo Alckmin liderando as pesquisas internas que eles têm feito, fez o ex-governador pensar 2 vezes e começar a ver com charme a proposta do ex-presidente Lula ou de grupos do ex-presidente Lula. Daniela, o que falta então? Bom, Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, conversou com uma parte.
que é Alckmin. Ele vai conversar com a outra parte, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Assim que Lula chegar de seu giro que ele está fazendo pela Europa, giro no qual fez questão de mandar um beijo para o aliado que ele está tentando, quer dizer, para o arquirrival que ele está tentando fazer aliado. No Parlamento Europeu, Lula disse que Alckmin era um quadro muito honroso para a política, com o qual não tem diferenças irreconciliáveis.